Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Aqui tá tão frio, pessoal, mas a gente vai dar início ao capítulo 25 de Holodomor, o Holocausto Esquecido, tudo bem? Descobertas macabras na vizinhança. Na segunda metade de fevereiro, o frio se tornou muito intenso. As temperaturas caíram abaixo de zero. Tempestades violentas rugiam. Os ventos que urravam e sibilavam despedaçaram os ramos congelados das árvores e arrancaram os telhados de algumas casas. Mas até mesmo o inverno poderia ter sido tolerado. Não fosse pela fome. Sentir frio e fome, sem comida nem combustível e sem a esperança de obtê-los, é um horror muito difícil de imaginar. A nossa vila ficou completamente isolada. Altos montes de neve deixaram intransitáveis as estradas e os caminhos. Os depósitos de neve eram tão pesados que às vezes era difícil abrir as portas da frente das casas. De todo modo, as pessoas não tinham nenhuma intenção de deixar as suas casas. Não havia lugar algum para ir. A nossa vila estava cercada pela neve. E os seus habitantes estavam morrendo lentamente de fome nas suas casas. Mantínhamos a nossa casa trancada. Tentávamos sem sucesso suprimir as sensações de fome lendo e contando histórias. Rezávamos com frequência. A minha mãe caía de joelhos diante dos ícones e nós nos juntávamos a ela, repetindo depois dela as palavras de oração. Então nos sentíamos mais seguros com a crença de que as orações seriam ouvidas por Deus, que logo nos enviaria algum alívio. Muitas vezes ouvia minha mãe se dirigindo aos ícones. Ó Deus, Todo-Poderoso, enviaste-nos a tua cólera e o teu castigo numa época em que Satanás também está nos atormentando. Por que nos tratas assim, bom Deus? Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a resistir ao tratamento que nos destina Satanás. Pessoal, isso é o comunismo. Lembre-se que eles apoiaram o comunismo. Em seguida, como que sentindo remorso por repreender a Deus, ela recitava uma longa oração em súplica. O meu irmão Micola tinha a sua própria oração. Ele também queria conhecer a razão pela qual Deus enviara uma tamanha tortura às pessoas que acreditavam nele, com tanto fervor. Ele sempre terminava com a súplica a Deus de que nos enviasse um pouco de pão. E assim passávamos o nosso tempo em meio às orações, sonhos, esperanças e a expectativa de um milagre. Houve uma sucessão interminável de dias e noites em que predominavam as tempestades de neve enfurecidas. Mas, numa certa manhã, a tempestade parou e estava calmo do lado de fora. Pálidos raios de sol penetraram as janelas tomadas pela neve. Micola e eu decidimos sair, mas tivemos muita dificuldade para abrir a porta. Por fim, conseguimos depois de forçá-la e empurrá-la contra os montes de neve. E saímos para um lindo dia de neve cintilante, um céu azul celeste e um ar claro e fresco. Havia silêncio e a monotonia da neve em todas as partes da vila. Os únicos sinais de vida vinham das chaminés aqui e ali, com pequeninas correntes de fumaça subindo pelo céu. Muitas casas na nossa vizinhança não mostravam nenhuma fumaça escapando por suas chaminés. Será que as pessoas do lado de dentro não haviam acendido as fogueiras? Como haveriam de se manter vivos, pensávamos, com temperaturas abaixo de zero, sem aquecimento nas suas casas? Para descobrirmos por conta própria, corremos inicialmente para a casa de Dimitro, que não dava sinais de vida. Dimitro nunca havia retornado à casa depois de ter sido levado para o centro do condado. A sua jovem mulher, Solomia, ficou sozinha com a filha. Ela havia ido trabalhar na fazenda coletiva, levando consigo a pequena criança. Como mulher de um homem banido, também ela era considerada uma inimiga do povo.
e foi recusada a admissão à creche da sua filha. Depois, Solomia foi expulsa da fazenda coletiva e forçada assim a buscar um emprego na cidade. Contudo, isso era impossível, porque ela não tinha como mostrar um certificado de dispensa da fazenda coletiva. Ela se viu presa no círculo de conluio comunista da morte. Ela teve de retornar à sua vila. Quando veio o inverno, Solomia passou a ir de casa em casa, disposta a trabalhar só por um pedaço de pão. Imagine, viu, gente? Ela era orgulhosa demais para mendigar. As pessoas tiveram compaixão e a ajudaram tanto quanto podiam. Contudo, conforme a fome se agravava e os moradores não eram mais capazes de ajudá-la, ela não foi mais vista dando as suas voltas. Encontramos aberta a porta da frente da casa de Solomia, mas a entrada estava bloqueada por montes de neve. E era difícil entrar. Quando finalmente alcançamos a sala de estar, demos com uma visão lamentável. Solomia estava pendurada no teto, no meio da sala, e junto do seu seio pendia uma grande cruz. Era óbvio que ela havia feito preparativos antes de cometer suicídio. Ela tinha o cabelo graciosamente penteado em 2 tranças que lhe caíam sobre os ombros. Amedrontados, corremos para ir buscar a nossa mãe. Nós a ajudamos a baixar o corpo congelado de Solomia, o colocamos sobre um banco e o cobrimos com um cobertor feito em casa. Foi só depois que havíamos acabado de fazer isso que notamos o corpo morto da sua filhinha. A criança jazia numa banheira de madeira no canto que ficava sob os ícones, limpa e vestida nas suas melhores roupas. As suas mãozinhas estavam entrelaçadas sobre o peito. Sobre a mesa havia uma nota. Caros vizinhos, por favor, enterrem os nossos corpos apropriadamente. Eu tenho de deixá-los, caros vizinhos. Não posso mais suportar essa vida. Não há comida na casa e a vida não faz sentido sem a minha filhinha, que morreu de fome. Ou sem o meu marido. Se vocês virem Dimitro algum dia, contem-lhe sobre nós. Ele entenderá as nossas provações e me perdoará. Por favor, digam-lhe que morri em paz, pensando nele e na nossa querida filha. Eu os amo, meus vizinhos, meus caros vizinhos, e eu desejo de todo o coração que vocês se recuperem de toda forma desse desastre. Perdoe-me por lhes causar transtornos. Obrigado por tudo o que vocês fizeram por mim. Solomia. Depois de ler a nota, ficamos lá parados por algum tempo, sem nos mover e desolados. A nossa mãe tentou suprimir o som do seu pranto, pressionando a ponta do seu lenço nos lábios. Nicola olhava incrédulo para os cadáveres. Em minha imaginação, eu estava recriando a agonia das suas mortes. Os gritos de fome da criança e em seguida as convulsões mortais no seu corpinho exausto. Devem ter sido enormes os sofrimentos da mãe. Ela tinha de ouvir imponente aos pedidos de comida feito pela criança, enquanto ela mesma estava próxima da morte por inanição. Ela deve ter sentido um grande alívio, segundo pensei, quando viu a sua filhinha respirar pela última vez. Em seguida, em minha imaginação, eu vi a mãe pela última vez. Não. Em minha imaginação, eu vi a mãe se ocupando da criança sem vida, vestindo-a com a melhor e mais limpa roupa que ela tinha, rezando de joelhos junto do corpo e, por fim, beijando-a pela última vez antes do próprio suicídio. A minha mãe interrompeu seus pensamentos. Tínhamos de realizar os últimos desejos da nossa vizinha morta e enterrar os 2 corpos apropriadamente. Nossa, pessoal, não tem como. Eu volto a sentir tudo isso novamente, lendo isso, porque, como eu já falei em alguns vídeos, isso não é uma ficção. Difícil, né? A minha mãe interrompeu os meus pensamentos. Tínhamos de realizar os últimos desejos da nossa vizinha morta e enterrar os 2 corpos apropriadamente. A minha mãe sempre queria
fazer tudo da forma correta. Mas como podíamos fazê-lo desta vez? Estávamos fracos demais para escavar uma cova no chão gelado, coberto de neve, ou mesmo para levar os corpos ao cemitério. Depois de nos darmos conta destes fatos, decidimos deixá-la na casa, por enquanto. O frio impedia a sua decomposição, de modo que apenas pusemos o corpo da criança ao lado da mãe no banco de dormir e cobrimos ambas com o cobertor e partimos. Depois dessa triste descoberta, não podíamos mais permanecer ociosos em casa. Havia muitas outras casas ao nosso redor, das quais não saía fumaça de chaminés. Nós nos demos conta de que tragédias semelhantes também haviam ocorrido lá. A minha mãe estava especialmente preocupada com a família de Boris e também com uma viúva que vivia com a sua filha aleijada na nossa vizinhança. Ela pensou que ainda poderiam estar vivas e necessitadas de ajuda. Sem muita perda de tempo, fomos para a casa de Boris. Ele também não havia retornado da prisão da vila, mas havia sido transferido para o centro do condado, e ninguém havia visto desde então. A sua mulher, Kinka, estava vivendo sozinha com os 2 filhos do casal. Nós a visitávamos com frequência, ajudando a família tanto quanto podíamos. Ultimamente, durante as pesadas tempestades de neve, havíamos perdido todo o contato com eles. Quando chegamos à frente da casa de Kinka, notamos um objeto escuro que se projetava no interior da neve. Era Kinka. O seu corpo estava completamente congelado e coberto de neve. Entramos apressadamente na casa, na expectativa de que o pior houvesse acontecido com seus filhos. Estávamos certos. No banco de dormir jazia o cadáver do filho mais velho de Kinka, Thorkin. As suas mãos estavam cruzadas sobre o peito. Os seus olhos estavam cerrados e o seu corpo congelado estava coberto por um sobretudo ao lado de sua cabeça. Havia um pires com o que restara de uma vela. Thorkin deve ter morrido antes da mãe. Então, para tentar salvar a vida do seu outro filho, Kinka havia aparentemente deixado a casa em busca de ajuda, mas, enfraquecida demais pela fome, ela desmaiou alguns poucos passos da frente da sua casa e morreu na neve. Também encontramos seu filho mais novo, um menino de cerca de 8 anos de idade, numa cama. Ele estava bem coberto com vários pedaços de roupas antigas e ainda estava miraculosamente vivo. Ele estava deitado lá totalmente exaurido pela fome e fraco demais para se mexer. O corpo havia enrijecido e aparentemente ele estava parcialmente congelado. Tínhamos de agir imediatamente para tentar salvar o lampejo de vida que ainda estava nesse garoto. Não havia tempo para se entregar a reflexões ou a emoções. Trouxemos o corpo de Kinka de volta para casa e o pusemos ao lado do corpo do seu filho mais velho, morto de fome. Ficou claro para nós que tínhamos de levar o menino mais novo para a nossa casa se quiséssemos mantê-lo vivo, pois a sua própria casa estava congelada e sem um sinal de óleo, de aquecimento ou comida necessário para a sobrevivência. Nós o pusemos cuidadosamente num trenó e o puxamos para a nossa casa para fazê-lo reviver e cuidar dele. A minha mãe o pôs numa cama e nos disse que, com a ajuda de Deus, ele poderia se recuperar. Em seguida, ela nos enviou com um trenó para a casa da viúva para trazer e a sua filha aleijada de volta conosco, se ainda estivessem vivas. Elas moravam perto e não levou muito tempo para chegarmos à nossa casa. A viúva Tchevchenko e a sua filha aleijada, Lida, também foram vítimas da política do governo, alguns anos antes. O marido dela havia se confrontado com um representante do partido quando o esquema de coletivização estava sendo instituído. O representante havia vindo à nossa vila para organizar a fazenda coletiva e, durante uma discussão acalorada, Tchevchenko havia ousado chamá-lo de papagaio estúpido. Isso marcou seu fim.
Ele foi acusado de atentar contra a dignidade do Partido Comunista e foi enviado para a morte para receber 5 anos. Foi enviado ao norte para receber 5 anos de trabalho corretivo. Depois de aproximadamente 1 ano, a sua mulher recebeu uma carta anônima de que ele contava que o marido havia morrido enquanto participava da escavação do canal entre o Mar Báltico e o Mar Branco. Agora, sua mulher morava completamente só com a filha do casal, que era aleijada de nascença e demandava uma atenção constante. A viúva Tchevchenko tinha o dobro da dificuldade que os outros moradores passavam para prover a si e a filha de comida e de outros bens necessários para a vida. Atada em casa pelos cuidados diários exigidos pela sua filha deficiente, ela não podia ir trabalhar. Ela também não podia receber nenhum amparo oficial, visto que ela era a mulher de um inimigo do povo, lembra? Aprisionado. Ela entrou na mendicância, passando a depender por completo da boa vontade dos demais moradores da vila. Quando a fome golpeou a vila inteira, o seu destino estava selado. Encontramos a sua casa sobre uma colina não muito longe da nossa, completamente cercada de neve, com a porta da frente bloqueada pela neve. Tivemos muita dificuldade para retirar a neve e, quando finalmente abrimos a porta, encontramos a pobre viúva morta, exatamente como tínhamos deitada sobre a soleira, exatamente como temíamos. Deitada sobre a soleira, a meio caminho do salão de entrada, carregamos o seu corpo para a sala de estar e o pusemos sobre um banco. Encontramos sua filha Lida, deitada sobre um banco de dormir, envolta em muitas camadas de trapos, mas ainda é com vida. Nós a pusemos cuidadosamente no nosso trenó e a levamos apressadamente para a nossa casa. Em casa, a minha mãe, ainda ocupada com o jovem filho de Química, ela esfregava o seu corpo coberto de neve e algo estava sendo cozido para ele no fogão. Quando trouxemos Lida para dentro de casa, minha mãe começou a entender as suas necessidades e nós assumimos os cuidados do garotinho. Olá. Depois de deixá-los tão aquecidos e confortáveis quanto podíamos, tentamos alimentá-lo com mingau e um pouco de chá de erva caseiro, preparado pela minha mãe. Mas foram todos em vão, em nossos esforços para os forçar a deglutir um pouco de comida e bebida quente, exceção feita à sua respiração lenta e espasmódica. Eles não davam nenhum outro sinal de vida, e lá ficaram completamente imóveis. Quando a noite caiu, ouvimos os seus horríveis estretores da morte. À meia-noite, Lida morreu e o garotinho a seguiu pouco tempo depois. Agora nós nos víamos numa situação peculiar. Tínhamos na nossa casa 2 cadáveres de pessoas com as quais não éramos aparentados. Não podíamos mantê-los assim na nossa casa por muito tempo e enterrá-los envolvia certos riscos. Era perigoso mostrar compaixão com os moradores esfomeados, especialmente no caso de pessoas que, como esse garoto e essa garota, eram vistos como funcionários do governo, como inimigo do povo. Tentar salvar a vida daquelas duas pessoas jovens, nos parecia tão natural como tentar salvar as nossas próprias vidas. Mas o Partido Comunista encarava um tal ato como alta traição. Contudo, não importando o que pudesse nos acontecer, decidimos dar um enterro apropriado aos seus corpos no cemitério. Na manhã seguinte, Mikola e eu depositamos os corpos no nosso trenó, o cobrimos e partimos em direção ao centro da vila, onde ficava localizado o cemitério. Era muito difícil para nós puxar o trenó com uma carga tão pesada.
Tínhamos muito pouca força para nossa tarefa, especialmente com a neve espessa e o frio gélido. No deslocamento ao longo da estrada principal, vimos mais alguns poucos cadáveres, alguns dos quais reconhecemos como restos mortais de vizinhos. Havia também estranhos entre eles que provavelmente haviam sido de outra vila vindo de outra vila em busca de comida. O fato de que todos os cadáveres estavam cobertos de neve sugeria que tinham estado na estrada por um bom tempo. À medida que nos aproximávamos do centro da vila, vimos uma